E de uma certa maneira, por falar em palanque, no Espírito Santo, o presidente Lula transformou uma cerimônia em um ato pela soberania nacional e voltou a criticar a decisão de Donald Trump de impor ao Brasil um novo tarifaço. O repórter André Anelli chegando agora, o presidente endureceu o tom contra o antecessor Jair Bolsonaro. É isso, André? Bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula fez diversas manifestações contra esse tarifaço do presidente americano Donald Trump. A primeira delas foi silenciosa por meio do uso de um boné com os dizeres de que o Brasil é dos brasileiros. Mas, além disso, um discurso feito no Espírito Santo, como você disse agora há pouco, né, Tiago, foi voltado em grande parte para a polêmica envolvendo a política tributária americana. Lula primeiro acusou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro de influenciar Donald Trump a tomar medidas contra o Brasil. E também fez críticas ao antecessor Jair Bolsonaro, a quem ele chamou de coisa, após ser citado como um dos responsáveis pela atitude americana. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Logo em seguida, nessa mesma oportunidade, o presidente Lula fez críticas diretas a Donald Trump, dizendo que ele precisa conhecer melhor o Brasil, o mesmo tom adotado, inclusive, numa entrevista dada no dia de ontem. E o presidente Lula afirmou também que Trump não precisa gostar dele e ele não precisa gostar do presidente americano, porque as relações precisam ser diplomáticas, precisam ser do interesse dos países. E afirmou ainda que o presidente americano precisa respeitar aqui o Brasil, da mesma forma que ele, Lula, respeita os Estados Unidos, e Lula acabou atribuindo esse respeito mútuo a uma questão que o leva a fazer com que tenha reuniões com integrantes e com lideranças de todo o planeta. Eu não quero saber se ele gosta de mim ou não. Eu quero saber que ele foi eleito pelo povo do seu país, ele é o presidente. Eu gosto ou não gosto, eu tenho que tratá-lo com respeito, porque o povo deu a ele o mandato. E é assim que é a minha vida. Por isso que eu me dei bem com toda a Europa, me dei bem com tudo que é asiático, me dei bem com tudo que é latino-americano, me dei bem com todo mundo. E eu duvido que tenha um presidente da República que já encontrou com mais rei e rainha do que eu, que mais se encontrou com o presidente do que eu, e que mais recebeu autoridade nesse país. Lembrando que Lula não se encontrou nenhuma vez até o momento com o presidente americano Donald Trump e não existe nem expectativa, nem previsão para que isso aconteça. Por outro lado, a previsão é que até o dia 1º de agosto, então, sejam anunciadas medidas contra os Estados Unidos, possivelmente medidas de reciprocidade, se aquelas taxações que foram anunciadas por Donald Trump entrarem em vigor. Tiago. É isso. André Anelli, você volta daqui a pouquinho. Vou passar para os nossos comentaristas. Peço comentários breves, que na sequência temos já um especialista, ex-embaixador, que vai conversar com a gente. Dora, ontem você já falava que essa situação pode, de uma certa maneira, ser usada pelo presidente Lula para surfar politicamente. E esse evento no Espírito Santo é a prova disso? Claro, não é nem de uma certa maneira, né? Já estava claro que ele ia usar e deveria usar, porque o Trump deu um tremendo de um benefício, deu um tremendo de um presente. Se ele não usasse, estaria bobeando. Agora, precisa usar com calibragem, tá certo? Por isso que eu falei em administração da vantagem. Se exagerar, e no meu ponto de vista, exagerou hoje no palanque, porque aí, entendeu? Sobe a cabeça, o sucesso, aí a onipotência toma conta, aí menospreza o adversário, e a gente sabe aonde o menosprezo do adversário senta a praça, né? É na antessala do fracasso. O problema é o que o Brasil vive há muito tempo, não só o Brasil, mas outros países, o Fla-Flu, não é, Vilela? Exatamente.
Nós estamos diante de uma crise gravíssima envolvendo um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Essa taxação de 50%, ela é extremamente prejudicial à economia brasileira, e logo no day after, no momento onde o que se obrigaria do governo nacional seria justamente começar a se articular uma saída, uma solução para esse conflito, nós temos uma cena de palanque, é uma cena classicamente eleitoral do presidente da República fazendo um discurso de caráter eleitoreiro, de caráter palanqueiro, e na prática o que se vê é ainda uma falta de uma orientação efetiva por parte do governo do que fazer, de qual acordo tentar costurar, tentar celebrar com os Estados Unidos, para que esse tarifaço, a partir de 1º de agosto, não aconteça para ninguém, nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos.